Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Leandro. Todos os nossos ouvintes, espectadores e os paulistanos em especial. Parabéns para São Paulo hoje. Isso aí. Boa tarde, Vera. Os 468 anos de idade da cidade de São Paulo hoje. Vera Magalhães, hoje você fala conosco a respeito da morte do Olavo de Carvalho, mais precisamente sobre o que a figura desse ideólogo significa neste momento para diferentes espectros da direita. O que você poderia dizer para a gente sobre isso, Vera? Pois é, Cássia, a morte do filósofo Olavo de Carvalho movimentou amanhã, tanto nas redes sociais quanto aí na esfera pública, foi um dos assuntos mais comentados do dia, dada a relevância que ele adquiriu desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que é uma relevância que não se mede especificamente em termos de cargos, de poder. Ele já teve indicados seus no governo, mas principalmente em termos de influência ideológica que esse escritor, esse pensador, exerceu sobre essa nova direita bolsonarista, né? Foi a base, o esteio intelectual para uma direita que já vinha difusa, já era muito forte nas redes sociais e ganhou um amálgama, ganhou uma coesão a partir do ideário, se é que assim se pode dizer, do Olavo de Carvalho. Tanto que quando venceu a eleição, Bolsonaro apareceu numa daquelas lives lá improvisadas na casa dele, no condomínio Vivendas da Barra, em Brasília, com um exemplar de um livro do Olavo de Carvalho ao lado, para mostrar que havia sim uma correlação importante entre a sua vitória, esse movimento das redes sociais em torno do olavismo e essa nova direita que se constituía. Ao longo desses 3 anos de mandato, esse prestígio, essa força, essa influência do Olavo no governo, ela veio em declínio. Ela foi muito forte no início, levou a vários problemas, inclusive com os militares, porque ele entrou em rota de colisão com os militares que estavam no governo, mas ela vem em declínio agora, com a saída dos principais ministros ligados a essa ala mais ideológica, como o Abraham Weintraub, da Educação, como o Ernesto Araújo, do Itamaraty, que são dois aí conhecidos seguidores das ideias do Olavo de Carvalho, quanto também depois que o Supremo Tribunal Federal começou a empreender investigações a respeito de fake news, de discurso de ódio, de financiamento a gabinetes do ódio ligados ao olavismo. Então isso vinha em declínio. O próprio Olavo já deu várias declarações contrárias ao presidente Jair Bolsonaro nos últimos tempos. E os expoentes do olavismo agora entram em rota de colisão pública com o bolsonarismo. Abraham Weintraub, por exemplo, quer ser candidato ao governo de São Paulo sem a anuência do presidente Jair Bolsonaro, que preferiu lançar outro ministro, que ainda está no posto, que é o Tarcísio Gomes de Freitas. O Ernesto Araújo fez várias críticas pesadas à presença maior do Centrão no governo e hoje move um processo e é processado pelo ministro Fábio Farias, das Comunicações. Então, a morte do Olavo coincide com um período de relativo ostracismo do olavismo como força motriz do governo e como influência ideológica também sobre o mesmo governo. Mas ela deixa órfã essa parcela mais ideologizada da base bolsonarista, que ainda tem uma presença muito forte nas redes sociais e ainda faz um barulho grande, principalmente nessas redes. Pensando em eleição, essa divisão, na sua visão, prejudica o presidente Bolsonaro, né? O afastamento da direita maluca e apenas a junção aí da direita fisiológica, né? Falando do Centrão. O raciocínio ali, Leandro, é que essa direita maluca e ideológica e terraplanista, em grande medida anti-vacina, anti-ciência, já está com Bolsonaro. Dificilmente sairá do Bolsonaro porque não tem outro candidato
que esteja mais na beira da terra plana do que Jair Bolsonaro. Então, o que esse pessoal tem para o dia de hoje é o Bolsonaro. Mas é um pessoal que não é satisfeito com o fato de que o presidente não defende esses aliados mais radicais quando eles caem, por exemplo, em investigações do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, de que ele escanteou nomes importantes dessa direita, que mesmo os que continuam no governo já não têm mais o poder que tinham antes, como Felipe Martins, de que o seu filho mais ligado a esse grupo, que é o Eduardo Bolsonaro, também vai ter um papel menos de destaque na campanha, justamente para não criar arestas com o Centrão. Então, na hora do vamos ver, o Bolsonaro adotou uma postura pragmática. Escolheu para estar ao lado aqueles profissionais da política, do Centrão, que vão dar palanque a ele, vão dar uma estrutura de campanha a ele. Mas, paralelamente, ele faz uns acenos, ele joga uns biscoitos para essa ala mais ideológica. Quando ele fala contra vacinas, quando ele fala contra a ciência, quando ele reafirma o seu discurso mais radicalizado, ele mantém esse pessoal mais ou menos numa espécie de cercadinho eleitoral, porque sabe que não existe outra opção para eles a não ser a sua candidatura, mesmo que não estejam perfeitamente sintonizados ou felizes com a sua postura. Então, eu diria que a situação é essa. Provavelmente a gente vai ver aí homenagens da parte do presidente, da sua família, do seu entorno ao Olavo de Carvalho, mas é notório que nos últimos meses essa presença, essa força, ela vem em um certo declínio. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje, Vera. Até amanhã. Obrigada a vocês, um ótimo jornal e até mais tarde no Ponto Final. Até amanhã, bom feriado.